Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e você está aí frustrado, chateado porque você tem uma rosa do deserto que não produz flores de jeito nenhum? Então esse vídeo é para você. Gente, é seguro dizer que a maioria das pessoas que adquirem uma rosa do deserto adquire com aquele intuito de vê-la florescendo. O primeiro atributo que chama a atenção nas rosas do deserto, pelo menos para a maioria das pessoas, é a floração. E devido a essa grande diversidade de flores, isso também desperta aquele sentimento do colecionismo nas pessoas. As pessoas querem ter cada vez mais variedades de flores de rosa do deserto na sua coleção e isso tem despertado cada vez mais o interesse das pessoas, essa comunidade tem aumentado cada vez mais. Mas acontece muito de uma pessoa adquirir uma rosa do deserto e aquela planta passar meses, até anos, sem produzir uma florzinha sequer e a pessoa não entende o que está acontecendo. Afinal, nada mais encantador do que você ter um jardim assim todo florido, com as suas rosas do deserto produzindo flores abundantes, não é mesmo? Eu tenho certeza que muitos de vocês têm essa vontade, esse anseio de ver as suas rosas do deserto explodindo em flores, de você chegar no seu jardim, poder sentar, tomar um café, comer o lanchinho da tarde ali acompanhado dos seus amigos, familiares, rodeado de flores. É ou não é? Você não tem essa vontade de ter esse espaço assim florido na sua casa? Conta aqui para mim nos comentários, que eu vou gostar de saber. E por ter essa vontade, esse anseio de ver suas rosas do deserto florindo, muitas vezes isso gera uma ansiedade. As pessoas ficam ansiosas em querer ver suas plantas florindo o mais rápido possível, produzindo o maior número de flores possível. E aí as coisas começam a desandar no cultivo. Porque muitas vezes essa ansiedade ela gera uma série de erros que a gente acaba cometendo por querer suas plantas florescendo um ano inteiro ou produzindo a quantidade de flores que satisfaça a sua expectativa. Mas não é bem por aí. Cada planta, cada rosa do deserto, cada indivíduo desse aqui, ele tem uma genética particular. Portanto, é uma genética que vai fornecer a essa planta uma capacidade de produzir flores específicas. Algumas vão produzir flores em determinadas épocas do ano, outras vão produzir flores o ano inteiro, outras vão produzir flores abundantes, outras vão produzir uma flor a cada evento de floração. Isso varia muito entre os indivíduos, entre as plantas. É importante que você entenda isso, porque a ansiedade pela floração muitas vezes gera uma certa frustração nas pessoas. As pessoas ficam frustradas, acham que é difícil cultivar rosa do deserto, acham que são plantas cheias de frescura e muita gente acaba desistindo de cultivar rosa do deserto, um hábito que é tão legal, tão saudável e deve ser alegre e feliz. E de jeito nenhum deve ser frustrante para ninguém. E o que é que você pode fazer para evitar essas frustrações? O primeiro conselho que eu te dou é buscar sempre fontes confiáveis, saber a história daquela pessoa que está lhe fornecendo aquela informação. Será que é uma pessoa realmente que tem um conhecimento ou é apenas algum aventureiro da internet? Será que é uma pessoa que tem uma formação adequada, mínima, para se dizer um especialista ou é apenas alguém que se formou pelo Google? Então é importantíssimo que você verifique as fontes de informações que você anda consultando. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitas informações por aí que são desencontradas, muitos mitos que são difundidos, muitos erros que uma pessoa comete e outras começam a copiar. Então você pode se deparar com um conteúdo desse por aí, uma pessoa replicando algo que não tem efeito, algo que pode até danificar as suas plantas, porque essa pessoa viu alguém ensinando na internet e passou a replicar achando que aquilo era correto sem verificar antes. Portanto, verifique bastante isso, é importante para você evitar frustrações aí com as suas plantas. Outra coisa fundamental para você entender é que as rosas do deserto, principalmente as Ardenia obesum, que é a espécie que a maioria de vocês coleciona, que tem nas suas casas, elas têm diversas variedades. Então, cada variedade vai ter um momento específico, uma característica específica de floração. A gente tem as flores simples, as flores dobradas, triplas, multipétalas em geral, e nós temos aquelas flores que vão ser produzidas em determinadas épocas do ano, outras que vão ser produzidas o ano inteiro, por exemplo, essas pink que estão aqui atrás de mim, elas produzem flores o ano inteiro. Em compensação, eu tenho outras plantas aqui que só produzem flores em determinadas épocas do ano. Existem diversas variedades e cada variedade vai ter as suas especificidades. Tanto em termos de adubação, quanto de número de flores produzidas. Nós temos aquelas que são buquês, aquelas que produzem flores individuais, as multipétalas, as simples, aquelas que produzem mais flores, as que produzem menos flores, enfim.
entenda essa diversidade. Não adianta você querer que uma flor que é única, na próxima florada, ela venha como buquê. Isso não depende da sua vontade ou das suas atitudes. É uma questão genética da planta. Um outro aspecto importantíssimo para você entender nesse cultivo são as questões climáticas. Se você vive em uma região que em determinadas épocas do ano você tem sol abundante e outras determinadas épocas do ano você tem chuva abundante, como aqui no Nordeste, chuva ou sol, então você vai ter aquele período favorável à floração, que é o período de calor, e o período de chuva, que não é tão favorável assim. Não adianta você esperar que as suas flores estejam sempre floridas quando está chovendo, por exemplo, na sua região. Ou se na sua região faz muito frio em determinadas épocas do ano. Não adianta você querer que as suas plantas fiquem sempre 100% bonitas e floridas todo ano, mesmo na época de frio. Isso não vai acontecer. Vão ter aquelas épocas do ano que as suas plantas vão amarelar as folhas, vão ter aquelas épocas do ano que as suas plantas não vão produzir flores. E seguindo por esse caminho do clima, você vai entendendo as suas plantas, você vai conhecendo elas, você vai entendendo qual é a época que cada uma delas gosta de florir, qual é a época mais favorável para a floração. Ah, eu tenho aquela flor ali que ela gosta de florir no segundo semestre. Ah, eu tenho aquela ali que floresce o ano inteiro. Com o tempo você vai conhecendo as particularidades das suas plantas. Por isso, observe bem, as suas plantas elas têm muito a lhe dizer sobre o que elas precisam. Observar as plantas é algo que pode lhe ajudar muito nesse cultivo. E a partir de todo esse entendimento, entra aí tudo que você aplica no cultivo. O que é que a sua rosa deserto precisa para ela produzir flores? Primeira coisa, a gente fala bastante aqui, o substrato. Sua planta precisa ter um substrato legal, um substrato bem drenante, um substrato que seja capaz de reter os nutrientes da adubação, mas não retenha água. E você precisa entender que você só pode regar esse substrato quando ele estiver totalmente seco. Pronto, sua planta tem um substrato legal, um substrato adequado para a rosa deserto, você já tem aí um bom caminho pela frente para ela ficar saudável, porque uma planta ela só produz flores se ela estiver saudável. E falando em saúde, se sua planta tem alguma praga atacando ela, ela não está saudável de jeito nenhum. Portanto, manter as suas plantas livres de pragas é fundamental para que elas estejam aptas a produzir flores também. E claro, a gente não pode falar de saúde sem falar de adubação. Todas as plantas que estão crescendo em um substrato, aquele substrato naturalmente ele já tem nutrientes que vão ser úteis para a sua planta, mas com o tempo a sua planta ela vai consumindo os nutrientes daquele substrato, eles vão esgotando ali. Então você precisa repor. Por isso que é interessante fazer a adubação. E o que é que a rosa do deserto precisa para produzir flores? Uma adubação rica em fósforo e depois do fósforo nós temos aí a necessidade do potássio. O fósforo é um elemento fundamental para a sua planta conseguir transportar a energia que ela produz nas folhas principalmente. Sem o fósforo ela não vai ter tanta capacidade de distribuir essa energia por todas as partes da planta e ela não vai ter força suficiente para produzir as suas flores. E essa adubação, gente, ela independe de marca. Eu sei que muita gente quer que a gente já indique logo o fertilizante MOR, aquele melhor que existe para a sua rosa deserto. Gente, não importa muito essa questão da marca. Você deve observar a proporção. Aquele fertilizante que você tem aí disponível na sua cidade, ele é mais rico em fósforo, ou seja, aquele número do meio ali, que é o número do P, ele é maior, ele é mais alto. Então é um fertilizante que é voltado para o estímulo à floração nas suas rosas deserto. E quando a sua planta começa a produzir botões, aí você entra aquele problema de abortamento de botões, ou plantas que são dobradas e acabam produzindo flores simples, e aí você não entende por quê. Para te ajudar, então, eu te digo o que você pode fazer. Você pode adicionar no substrato da sua planta, logo quando ela começa a produzir os botões florais, um produto chamado cloreto de potássio vermelho. O potássio ele vai fortalecer a sua planta e vai deixar a sua planta muito mais vigorosa, tanto para produzir os botões, para desenvolver esses botões florais que estão crescendo, quanto para se fortalecer também para se proteger contra pragas. Isso se aplica principalmente para aquelas flores que são multipétalas, que têm muitas camadas de pétalas. Às vezes a planta ela não tem energia e as flores vêm com pétalas faltando. Portanto, se você adicionar mais potássio no substrato da sua planta, quando ela começa a produzir seus botões, você vai estar ajudando ela a produzir essas flores com saúde, completas, com melhor contraste de cores, ou seja,
flores abundantes e saudáveis. E claro, a gente não tem como desejar que a rosa deserto produza flores se você não fornece pelo menos 4 a 6 horas ou mais de sol por dia. É o mínimo, tá? Mas se você consegue fornecer 6 horas, 7 horas, a sua planta ela reage bem a essa exposição ao sol, beleza, quanto mais sol, melhor para ela ser estimulada a produzir flores. Uma planta na sombra dificilmente vai ter uma floração abundante, ou essa floração provavelmente ela nem vai acontecer. Uma outra coisa que favorece a floração, não necessariamente a produção de flores em si, mas a quantidade de flores, é a poda. Você fazer podas periódicas para multiplicar os ramos das suas rosas deserto, você vai ter muito mais possibilidades de flores aí naquela planta. Se você tem uma planta com apenas um raminho, a flor geralmente ela é produzida por uma gema apical aqui em cima, um meristema especializado aqui que vai produzir a floração aqui no ápice desse ramo. Então se você tem uma planta que só tem um raminho, então ela só vai produzir uma flor ou algumas flores aqui na ponta desse galho. Agora se você tem uma planta que tem vários ramos, então a ponta de cada ramo desse é uma possibilidade de flor. Ou seja, você tem muito mais chances de ter uma floração abundante nessa planta aqui do que nessa aqui. E a poda ela causa um estresse na sua rosa deserta. E geralmente o estresse ele também pode ser um fator que vai estimular a floração nessa planta. Portanto, faça uma poda de vez em quando nas suas plantas, principalmente naquelas que dão trabalho para florir, que pode ser que você venha a se surpreender. E por fim, gente, o último fator que é importantíssimo e ele é fundamental para que você evite aquela frustração que eu falei lá no começo, e é a genética. A genética ela se sobrepõe a tudo que eu falei nesse vídeo. Se você faz tudo certinho, se você aduba legal, sua planta está no substrato ok, tem a quantidade de sol que ela precisa, mesmo assim ela não produz flores, muito provavelmente é por questões genéticas. Isso acontece demais. Quem aí tem várias rosas deserto em casa que produzem flores o ano inteiro, mas tem aquelas ali, uma ou duas, que não produzem flores de jeito nenhum. Mas isso acontece mesmo, é uma questão genética e com genética não tem como lutar. Se você tem uma planta que geneticamente não é predisposta à floração, então dificilmente você vai conseguir fazer com que ela produza flores como você gostaria. Então é interessante você entender isso. A genética ela se sobrepõe a todas as intervenções que você possa fazer e entendendo isso você vai evitar de estar se frustrando nesse cultivo. Por fim, o último requisito que eu posso citar para você ser feliz aí com as suas rosas do deserto, e é um requisito aí não para as plantas, mas para você, é ter paciência. Tenha paciência, não tente acelerar os processos, não tente acelerar o crescimento da sua planta jogando adubo demais, não tente acelerar a floração, não fique infeliz se perguntando o que você está fazendo de errado. Entenda tudo isso que eu falei no vídeo, respeite o tempo da planta, entre em harmonia com ela e com certeza quando ela florir, vai ser um momento muito mais gostoso para você. E evite receitas mirabolantes, milagres, receitas mágicas que dizem que vão fazer sua planta explodir em flores o ano inteiro, o mais rápido possível. Fuja desse tipo de coisa. Procure as informações corretas, seja cauteloso no seu cultivo e entenda as suas plantas. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar você a ser feliz nesse cultivo, a parar de se frustrar, a entender o que você está fazendo e poder realmente ter prazer nessa atividade, porque é assim que deve ser. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deixa o seu like aí, compartilha, clica no botão de se inscreva no canal e a gente pode se ver também lá no Instagram que está aqui embaixo. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!